fica, será que aconteceu o quê durante o conto? É muito... A gente fica imaginando o que acontece dentro do quarto. O filho fica lá horas e horas imaginando várias coisas, com o pai dentro do quarto com a carta. E aí, sem perder muito tempo, o filho vai e chama os outros irmãos para arrombar a porta, porque o pai não responde a sua pergunta, não responde se está tudo bem, e eles arrombam a porta. E ao passar disso, eles notam que o pai não está lá dentro, muito menos a carta. A janela está aberta, mas o pai não está lá dentro. E a janela está aberta e o irmão vai correndo ver e olha para o quintal. Infelizmente, esse conto é muito triste, eu achei muito triste mesmo o final, que eles olham para o quintal e o pai está empedurado em uma corda em uma árvore, está lá com a corda no pescoço pelado. E nessa carta que, começou tudo por essa carta, está apenas uma carta de valete, não tem nada dizendo, não tem quem mandou, não tem de onde veio, é só uma carta de valete escrita a canetas coloridas. Esse conto foi um dos primeiros que eu li, do livro Enfermaria 5, e achei muito interessante, tanto o contexto de uma cidadezinha pequena, de uma família que tinha ali sua casa de 4 paredes, e simplesmente chegar a uma coisa nova e virar a família de ponta cabeça. Eu vou parar de falar um pouquinho. Eu não sei se alguém quer falar, comentar sobre o poema, mas se ninguém quiser falar, eu continuo. Marília, achei genial. Assim, primeiro, a maneira como você me eu achei genial. Assim, essa coisa, esse monte do caralho que você botou em foda, eu achei fantástico, maravilhoso, me senti absolutamente bem. Deixa eu te dizer, tem esse conto, ele não está no Enfermaria 5, não, é num outro livro. O Enfermaria 5 é um livro, é um poema inteiro. Ele está, errei mesmo, ele está no 32º dia, isso, eu errei. Não errou não, tá tudo certo. O jeito como você leu é que é bacana, assim, porque é bem isso mesmo. Agora presta atenção assim, na coisa. Você falou de morte, né? Essa coisa fala muito de mulher. Eu tive mulher que só a porra. Eu não sei ficar com elas. Né? Mas, assim, a lenda do cara que escreve, seja eu ou Saramago, que já morreu, é sempre a lenda, sacou? Tem dois eu nesse negócio. É como o Fernando Pessoa dizia, o poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, né? Nesse barato, a morte que tem, toda morte, ela tem um contexto absolutamente interessante, que é o recomeço. Você só pode começar alguma coisa quando você morre geral, sabe? Você tem um cabelo grande, aí você resolve mudar de vida geral. Não está dando certo nada, corta a porra do cabelo. Morreu alguma coisa, sabe? Então, a morte e o nu tem essa contextualização. A casa dele em si não funcionava caralho nenhum. Os irmãos eram tudo uns pau no cu, sabe? Enfim, era aquela porra. Quando ele morre, cria a morte dele e um ás de ouros, que é o desejo do ouro dentro dessa coisa, aquela coisa da carta, dentro daquelas baratas, é muito dentro de uma necessidade das pessoas de se movimentarem. Né? É uma borboleta, ela não nasce borboleta. Uma borboleta nasce lagarta e come pra caralho, fode as plantas alheias, essa coisa toda. Aí ela tem que desistir de ser borboleta. Tem que morrer. Aliás, tem que desistir de ser lagarta, tem que virar casulo e depois ela vira borboleta. Então, ela precisa morrer. Né? Muito do que eu escrevo, eu achei genial essa coisa que você falou, dessa leitura que você faz, porque eu não consigo me ver desse jeito que você me vê. Né? Aí é sensacional. Sacou? É sensacional. Foi sensacional ver cada vídeo das meninas recitando. E é sensacional como você
ver porque é se ver pelo olho do outro e tendo um feedback filho da puta com relação a isso, tá? Agora, presta atenção, ó, o cara que derruba a porta sou eu, o cara que se mata sou eu, o cara nu pendurado sou eu, quem escreveu a carta sou eu, saca? E não sou ninguém dentro dessa porra. Sacou qual é a doideira dessa viagem? Esse é o grande negócio. Agora, que isso mexa com você, eu acho genial, acho maravilhoso. Gratidão aí pela sua leitura, mesmo. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu me senti, eu senti alguma coisa dentro de mim, não só com esse conto, mas em todos os livros, com contos, os poemas. E tem um poema que está, que eu vou falar certo, agora desculpa por eu ter errado, que é o que está um poema que está no livro Todo Suicídio é Homicídio, que fala que, eu vou ler, que é assim: fato consumado, coisa pertinente. Nosso trabalho é banal quando não sangra na gente. Definitivamente, todo lugar é igual quando a gente é diferente. Então, eu não sei como é que se interpretou quando escreveu esse poema. Mas, assim, como está no Todo Suicídio e Homicídio, eu pensei muito sobre esse título, sobre esse título do livro. Assim, como é que é assim, todo suicídio e homicídio? Eu acho que ao passar da vida, a gente vai se homicidando, como o senhor mesmo fala no livro, que é a Coca-Cola que a gente toma, a maionese com gosto duvidoso, que a gente vai se homicidando a cada dia, que é os amores que não são correspondidos. Tá com problema? Vai se matando, a gente vai matando a gente lá dentro todo dia. Chega um dia que a gente não aguenta mais, infelizmente. Ou a gente vida ou essa coisa nos mata. Marília, só um minutinho, Marília, por favor. Vamos pedir a Alessandra para te ligar. Entrou duas ali. Alessandra, ok, muito obrigada. Muito obrigada. Pronto. Pronto, aí eu vou continuar. Então, é uma coisa que a gente vai se homicidando, essa palavra que o senhor fala mesmo dentro do livro, cada pedacinho de alguma coisa, cada coisa a gente vai se matando por dentro, seja psicologicamente, seja fisicamente. E aí, vou devagar, devagando, até me deduzir, vou ficando invisível. Ou seja, eu coloquei isso em um personagem que a gente já mesmo, no projeto de extensão, a gente já leu sobre um idoso que vai para um asilo, não sei se é asilo o nome certo, que aí ele é abandonado pelos filhos, então ele se tornou invisível para o mundo. Então, devagarzinho a gente vai ficando invisível para a sociedade. Acho que é quando fica idoso, quando ficamos doentes, a gente vai ficando invisível, bem. E ninguém, às vezes passa, a gente não recebe nenhum bom dia. Ou então a gente recebe um bom dia, mas assim, é uma pessoa que fala bom dia automaticamente para qualquer pessoa. Não olha diretamente nos nossos olhos, principalmente pessoas idosas, pessoas que têm alguma enfermidade, infelizmente. E é isso. Então, quando eu li esse poema, eu pensei nisso, que é devagar, devagando, a depender do nível, desnível, vou devagar, devagando, sobre a arte de me tornar invisível. Então, eu interpretei desse jeito esse poema, achei muito incrível. De logo, eu pensei no livro, eu não lembro o nome do livro que a gente falou, no projeto de extensão, que é um idoso que vai para um asilo e é esquecido lá dentro, pelos filhos, pelos netos, que é quando a única pessoa que estava do lado dele morreu, que é a mulher dele, e ele se torna invisível. Lá dentro do asilo, ele criou outra vida. Muito, muito, muito bacana. Ela quer falar? Eu falo. Alguém quer falar? Pode, eu só lembrando aqui o nome do livro, A Máquina de Fazer Espanhóis, de Pronto, esse Walter mesmo. Ugumães. Emanuela escreveu aqui. Pode falar, Lupeu. Essa coisa nos tornarmos invisíveis, né? Quando eu digo que todo suicídio é um homicídio do Estado, saca? O Estado, não esse Estado brasileiro, mas o Estado mundial, né? Nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas no planeta.
tirando as pessoas que utilizam rede social, e não são tantas, por mais que a gente imagine que são, tem uma grande... Aqui há alguns anos atrás, um garoto fez um vídeo chamado Juazeiro Invisível, que filmava as pessoas que moravam na beira do rio, ali na parte de baixo da orla. São pessoas que não votam, são pessoas que não consomem, são pessoas que não entram em shopping, são pessoas... se uma pessoa dessa morre atropelada, com um tiro da polícia, numa briga de rua, essa coisa toda, ela não vira nem estatística, entendeu? Então, quando eu digo que todo suicídio é, na realidade, um homicídio, é porque quando uma pessoa se suicida, e eu tenho uma relativa simpatia pelo suicídio, quando uma pessoa se suicida, na realidade, ela não está aguentando mais. Tem nada de covardia nisso, tem nada de putaria nesse barato. É simplesmente que a pessoa não dá conta mais daquela porra. Sabe? Não dá conta, assim, tem gente que fica brincando na internet e bota assim: a vida de gente adulto é pagar boleto e esperar o fim de semana. Né? A gente trabalha para ter uma casa legal. Aí, para ter uma casa legal, a gente tem que trabalhar feito uns cornos para poder bancar essa casa legal. Né? Aí a gente espera a porra do fim de semana para poder encher a cara e ficar de ressaca na segunda-feira com ódio das pessoas, dos vizinhos, dos filhos, dos cachorros, da puta que pariu. Aí eu digo, as pessoas que desistem desse barato, elas têm alguma culpa? Tem não, é porque, na realidade, um dia desse eu estava ouvindo uma palestra do Krenak, do Ailton Krenak, e ele falando assim, que essa coisa de trabalhar, essa coisa de que... Isso é invenção de gente branco. Índio não precisa disso de jeito nenhum. Se a gente entrasse em um barato, se a gente não dependesse dessas porra todas, se a gente vivesse no meio do mato, fumando maconha, trepando e sendo feliz, muito provavelmente o índice de suicídio entre índios é quase zero. Sabe? Enquanto no Japão, que é o país que tem o índice de tecnologia mais fodido do mundo, é um país que tem um índice de suicídio maior. Ou seja, não é celular, computador, ou roupa legal, ou shopping, ou esteira rolante, ou carro, ou piscina, ou puta que pariu, que torna uma pessoa mais ou menos feliz. Saca? Todo suicídio ou homicídio já é um poema na primeira página. Pá, pronto, fudeu. É esse barato. É para dar um murro na boca da pessoa. Você diz, bom, eu vou ler se eu quiser. Agora, dizendo que assim, não tem nada doce, não tem nada suave. Os cornos que eu já tomei, os porcos que eu já tomei, as ressacas que eu já tive. Toda essa coisa está misturada no meio desse negócio. Eu meto dentro do amplificador e boto velocidade 30. E eu bebo, do jeito que ele está aí. Mas o jeito como você lê, o jeito como você vê, está absolutamente certo. E esse abandono de velhos, esse abandono de pessoas que estão desamparadas, é muito fácil, é como se fosse um depósito. Antigamente os hospícios eram depósitos de carne louca. E o que é um asilo, um abrigo de velhos, se não um depósito de carne velha? Que ninguém quer mais trepar, que ninguém quer mais conversar, que ninguém quer mais, que ninguém tem mais tesão, que ninguém tem mais paciência, que ninguém tem mais esse barato. Tá? São pessoas que eu não quero ver mais. Eu guardo na naftalina e tiro eles lá no Natal, no Ano Novo, na Semana Santa, boto lá junto comigo dentro de uma mesa, almoço, janto com eles, essa coisa toda. Depois eu embalo ele de novo e mando por Sedex para o lugar onde ele está, para não me atrapalhar. Sabe? Essa coisa da cultura do cancelamento, a primeira cultura do cancelamento que tem é a cultura ao idoso. Sabe? Seja ele de qualquer... O engraçado e o bom desse barato é que ele não depende de cor, de raça, de credo, de gênero, da puta que pariu. Sabe? Envelheceu, meu irmão, saia do meio. Saia do meio porque você está trabalhando a barra, galera. E não ande devagar, senão você atrasa a fila. Sim, senhora.
Infelizmente é isso, esse negócio de... É o sistema, né? O sistema, a política que coloca isso na cabeça da gente. A gente é criança, brincar, estudar. Adolescente, arrumar emprego, faculdade. É tipo um ciclo vicioso que a gente acaba na morte. Ou no asilo, ou embaixo da terra. E é isso, é um ciclo que, infelizmente, eu acho que vai demorar muito para terminar. E é isso, é um sistema muito errado mesmo. Que, como o senhor falou, a gente trabalha a semana toda e quando chega no fim de semana a gente enche a cara para esquecer pelo menos alguma coisa ruim, para a gente pelo menos sorrir ou fingir que está sorrindo. Eu vou buscar uma cerveja e tu não me chama de senhor, não, porque senão aí tu me fode, porque eu não sou senhor de porra nenhuma, não. Eu posso continuar ou espera ele? Tô ouvindo. Alguém quer falar? É um sistema capitalista, né, Marília? Que não deixa nenhum pobre ter vez. Exatamente. Pobre, negro, nada de uma vez. Infelizmente, é isso. Infelizmente, é isso. Infelizmente, tem gente lutando para acabar com isso. Eu espero que acabe antes mesmo de eu morrer. Eu acho um pouco difícil, porque a gente está retrocedendo cada dia mais, principalmente no nosso país, mas vamos nessa. Mas eu acho que pelo menos a gente está tendo uma geração que vem mais consciente, né? Pelo menos essas questões estão sendo mais debatidas. Eu consigo perceber, não sei, em um futuro muito, muito distante, alguma mudança. Pena que não estarei viva para ver, mas eu acho que vai acontecer. Eu também tenho esperança. E o poeta já chegou, e Marília vai... Temos esperança, hein, Manu? E todas vocês, todos nós, né? Se não tivéssemos esperança, nem estávamos aqui ouvindo a poesia de Lupeu, né? Pela boca de Marília. Bom, posso continuar? Senhora. Pronto, então eu vou falar do mesmo livro, continuar nele um pouquinho, porque ele é muito bom, muito extenso, tem muito assunto dentro dele que a gente pode falar, debater, e eu vou falar agora sobre que tem um poema que ele fala assim: os prédios passam por mim e eu sei que velocidade é Deus, velocidade é Deus, velocidade é mais que Deus. Então, ele fala muito sobre Deus, ele fala sobre as cidades, como a cidade é diferente durante a noite, e também falando sobre isso, sobre os trabalhos que, quando chega a noite, a gente coloca um pano por cima para esconder o feio, como ele fala no livro mesmo, para esconder o olhos remelento do menino no semáforo, para esconder as pessoas cansadas. Então, durante a noite, a gente vê a lua, vê as coisas com as luzes ligadas, as luzes amareladas da nossa cidade. Ele fala de Juazeiro, ele cita Juazeiro como Juazeiro Kansas City, que eu achei isso muito bacana. Que realmente, infelizmente, né, Kansas City, e aí ele fala muito sobre cidades, sobre Deus, muito bom. Então, eu vou falar agora sobre um conto, de novo, que está no livro Esperando o 32º Dia. Dessa vez vai ser sobre o Fiat Lux, que foi contado pelas meninas. Ele é muito bom, não poderia deixar de falar dele de jeito nenhum, mesmo que já esteja lá na página do Instagram. Ele é muito, muito bom. Que é sobre o Jaime. Jaime, que é apelidado como Boletim. Jaime, que ele tem os olhos, muda os olhos de cor quando sabe que vai chover, quando vai fazer sol. Jaime, que foi apelidado como Boletim pelo mercadinho de seu Zé. Não sei se o nome dele é seu Zé mesmo, mas pelo dono do mercadinho. Jaime, ele mora com a avó desde pequeno. Jaime não quer estudar, diz que a sabedoria dele já basta. Jaime, que uma noite avisa sua avó, onde foi tudo que começou, que iria chover e que pede para ela retirar os panos. Mas ela não liga, diz que é só um presságio e que sonho de chuva é melhor ele mijar, ir ao banheiro mijar.
e voltar a dormir. E no dia seguinte ela vê as roupas cheias de lama, todas sujas, porque choveu muito aquela noite. E então ela, meu Deus do céu, o que é isso? Você adivinhou que iria chover? E então fala, então venha me ajudar a lavar a roupa novamente, mas ele fala que não, que é melhor esperar mais 3 dias, porque vai continuar chovendo. E realmente continua chovendo durante os 3 dias. E então ela, meu Deus do céu, eu vou guardar esse segredo para todo mundo, para mim. Mas não, ela conta para toda a cidade. E toda a cidade tira a onda da cara dela, dizendo que ela era louca, que o neto dela nunca iria adivinhar quando é que ia chover, quando é que ia fazer sol. Mas mesmo assim as pessoas ligavam para ele. E aí, boletim, vai dar praia? Vai chover amanhã? Mas e mesmo sem acreditar nele, as pessoas ainda ligavam, pediam o boletim de amanhã, se vai chover ou não. Quando sua avó morreu, o prefeito da cidade, por consideração, deu um emprego para ele como jardineiro, porque Jaime, desde pequeno, gostava de plantas, de árvores. Ele gostava da natureza, dos bichos, ele gostava de ficar em cima de pé de árvore de seringuela. Com os bichos brutos, mas brutos com eles jamais. Eles eram muito bons, muito legais com Jaime. E é por isso que ele nunca quis estudar. Sempre foi muito simples, nunca ligou para roupa nenhuma. Nunca ligou para roupa cara, calçado caro. Ele só queria um golinho de café e um cigarro sem fio. E quando foi um dia, ele já sem sua avó, morando sozinho, voltando para sua casa, ele sentia umas coisas estranhas dentro do corpo dele. Sentia os olhos dele revirar, os ossos dele revirar dentro do corpo dele. E aí ele chegou em casa e já sabia do que iria acontecer naquele dia. Ele então passou um cafezinho e tomou bem devagarzinho na sua xícara de porcelana, que foi a única coisa que sua avó deixou. E aí ele tomou o cafezinho, saboreou e foi para a varanda da sua casa. E lamentou por não poder terminar de fumar o seu derradeiro cigarro. E então ele estendeu a mão e ali mesmo ele acabou. Ali era o mundo se acabando e ele foi, infelizmente, todo estralhaçado pelo fim do mundo. E não conseguiu fumar o seu derradeiro cigarro. Que coisa do caralho. Olha, Maíra, eu tenho quase certeza que tem o dedo de Maísa nisso. Eu botado vocês para ler esse conto. Porque ela percebeu, eu não sei se vocês perceberam, que esse é o meu conto que eu gosto mais. Todos os que eu escrevi é o que eu quero mais bem. E você tem ideia de por que eu gosto dele tanto bem? Porque ele tem uma conexão total com o que eu falei na outra vez com você. Ele é Manuel de Barros. Ele conhece tudo que é planta, ele conhece tudo que é bicho, ele é meio Bernardo, ele é meio ele, sabe? Só que eu coloquei dentro da minha viagem, dentro dessa coisa de um fim de mundo, dentro desse negócio, porque é a minha cabeça que não funciona direito. Mas, assim, era uma homenagem minha ao camarada, assim, o Manuel de Barros, para mim, é a absoluta certeza de que toda a literatura não serve para caralho nenhum, né? E não servindo para caralho nenhum, para mim, se fosse botar no lugar de Deus, botava ele, né? E aí ele sabia das coisas, mas assim, criar personagens, ter personagens como ele tinha dentro dessa coisa, e eu vivi em cidade pequena. Eu fui criança numa cidade bem miudinha, sabe? Que tinha 2 ruas, que a gente sabia onde era o começo e o fim dessas ruas. Sabe? Que no quintal da minha casa, todos os remédios estavam lá. Endo, capim santo, malva, a puta que pariu. Minha avó entendia de todos esses baratos. Quando eu escrevo, eu meio que absorvo essa coisa da loucura da minha avó, da loucura da minha mãe. E aí é por isso que eu fiz essa coisa miscigenada quando eu escrevo. Quando eu escrevo, eu nem sou homem, nem sou mulher, nem sou porra nenhuma. Eu sou um coiso, né? E esse coiso que sou eu
eu incorporo absoluto o Manuel de Barros dentro desse ponto, saca? Boletim, ele tem um livro que eu estou escrevendo, chama Sebastiana, que é uma mulher louca, e é dona de um condomínio. O condomínio só existe dentro da cabeça dela, e Boletim é morador de um dos apartamentos dela, saca? Porque Boletim, para mim, é tão importante que Boletim não podia morrer. Ele morre e vira um fantasma, sabe? Ele dá conselhos às pessoas dentro desse barato. Porque, para mim, ele é extremamente importante. Ter escolhido esse negócio, no dia que eu escutei aquele barato que vocês fizeram essa porra, eu chorei. Eu acho extremamente escroto, eu sou um rapaz de meia idade, eu estou quase chegando nessa coisa de ficar velho. Então, vocês é preciso vocês tomarem cuidado com essas coisas que vocês fazem. Mas ficou tão lindo, eu nunca tinha escutado ele na voz de uma outra pessoa. E na voz de outras pessoas, sabe? Esse boletim tomou um tamanho tão grande. Eu vi Jaime, sacou? Quando vocês falaram isso, sabe? Eu vi ele andando na rua, eu vi que tipo de roupa ele tinha, eu vi as mãos dele sujas de terra e as unhas cheias de aquelas coisas pretas, sabe? Eu vi ele absolutamente fechando o cigarro dele, fumando. Eu não disse que cigarro ele fumava, até porque para falar com as coisas e os bichos, provavelmente ele fumava um cigarro melhor que os outros. Mas eu quero dizer a você que, assim, de um jeito ou de outro, Dona Maísa dando um toque ou não, que vocês escolheram uma coisa absolutamente que me tocou profundamente, porque Jaime, se toca a vocês, eu acertei, porque ele toca a mim, sabe? Para mim, ele é vivo, ele é um fantasma, um dos fantasmas que habitam meu castelo psicopático e perigoso dentro dessa coisa. Eu quero dizer a você que eu sou absolutamente grato pelo seu jeito de ver Jaime. Então, cuidado que ele pode puxar seu pé, viu? Me permitam só um parêntese aí agora, no meio dessa conversa, porque eu preciso me defender, não é? Eu não fui ocupada, Lupeu. Acho que todas nós, do Literatura e Vida, né? Todas nós, todas as pessoas que têm os meninos também, Adriano e Bruno com a gente, e todas nós lemos você e nos reconhecemos na sua poesia, não é? Então, assim, Fiat Lux, todo mundo se reconheceu em Fiat Lux, né? E aí a gente, quando a Emanuele sugeriu que nós gravássemos e que a gente começou a procurar, então todo mundo chegou junto em Fiat Lux, não é? E eu não fui ocupada, não é? Eu também me emocionei quando vi o vídeo que as meninas organizaram, cada pessoa leu um poema ou uma parte do conto, né? E que Marília organizou, editou, transformou nessa belezura que a gente tem, não é? Que está publicado lá no Instagram. Então, foi um diálogo rápido, né? Quando hoje nós nos falamos, falei com o Lupe hoje pelo WhatsApp, que ele falou que era culpa minha, eu ia me defender já no WhatsApp, mas não me defendia, eu digo, lá na hora eu me defendo. Porque era justamente para dizer que não é, né? Que a sua poesia alcançou o coração de cada um de nós, do Literatura e Vida, né? E Marília não é à toa, né? Essa história começa lá em PP4, que a gente se encontrou na disciplina PPP3, PPP4, e a gente trabalhou com a construção de um livro chamado Memórias Contadas. E o conto de Marília me chamou a atenção, porque a poesia que Marília trazia no conto dela, um dos poetas que eu conheço, que eu lembrei na hora, foi você. Eu digo, Marília tem que conhecer Lupeu. Eu fiquei pensando, Lupeu, e pensei em outros poetas, que até eu própria também ainda preciso me aproximar mais. Mas eu sabia que Marília tem que conhecer Lupeu. Aí ficou guardado. Quando foi em Poetas por Poetas, para apresentar Lupeu, Marília, é agora, esse encontro é agora, não é? E enfim, é isso. É uma defesa aí justificada, mas Fiat Lux é uma paixão comum, é uma paixão comum mesmo. E eu vou me calar agora, porque tem mais pessoas aí que querem falar. Sim, senhora Maria. Alguém vai falar alguma coisa, comentar
sobre o conto que declamou alguma das meninas? Ninguém? Eu quero comentar sobre você, Marília, agora, contando essa história. Eu chorei, você contando a história. Eu vi, eu me emocionei, meu Deus, não posso chorar, senão eu vou errar tudo. De boletim, você falando de boletim, você contando essa história. Já me emocionei no vídeo, né? Que vocês contaram, cada uma contou um trecho, e me emocionei agora, você contando, né? Parecia que você estava completamente conectada, né? Com o Jaime, com o boletim. Eu me emocionei muito. Eu quero lhe agradecer por você ter contado da forma como você contou. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada mesmo. Foi lindo. Eu peguei o conselho de Lupeu que ele fez na antiga, um antigo encontro, um encontro passado, que ele falou, para ler Manuel de Barros, a gente tem que ir vazio, a mente vazia, para mergulhar em Manuel de Barros. Então, eu fiz isso com Lupeu, eu tirei tudo da minha mente e fui mergulhar em Lupeu, eu mergulhei em Lupeu. Muito, eu não conhecia Lupeu, aí eu comecei eu sou fã de Lupeu, eu me tornei fã de Lupeu porque é muito foda. Um cara que. Não vou cobrar sua cerveja, não, Marília. Muito massa mesmo. Então, continuando com as coisas, deixa eu ver o meu slide aqui. Queria comentar uma coisinha, se não for atrapalhar a Marília. Com certeza pode comentar. Voltando um pouco no que a professora Maisa falou sobre essa semelhança entre a escrita de Marília e Lupeu, eu também percebi isso, né? Quando eu soube que Marília ficaria com Lupeu e fui ler as coisas de Lupeu, veio Marília na hora na cabeça. Tem uma similaridade mesmo no jeito, né? De se portar, esse jeito mais aberto para o mundo, mais despojado. Marília é muito parecida com Lupeu nesse sentido também, e isso se traduz também na forma dela escrever. E eu achei isso incrível. E sobre Fiat Lux, foi como a professora também falou, foi uma decisão em conjunto, né? A gente foi conversando, a gente foi lendo, tanto que a princípio não seria esse conto a ser lido. Ia ser o primeiro que Marília citou, né, da carta. Mas a gente foi vendo qual era o melhor e todo mundo se encantou com esse. Porque ele é realmente de uma beleza, assim, melancólica, né? De uma... Assim, pega a gente mesmo pelos cabelos, né? E quando eu li esse conto, eu fiquei me perguntando como que a gente se distanciou tanto da natureza, né? Como que a gente ficou tão de mal, assim, da natureza, e isso me deixou triste. Nossa, Manuel. Né? Valendo lembrar também, Lupeu, que quem deu o primeiro toque de Fiat Lux foi Manu. Agora eu lembrei também desse detalhe. Quando a gente estava em torno de outro conto, aí Fiat Lux apareceu, Manu sugeriu e todo mundo se encantou assim, de uma forma muito bonita. Foi mesmo uma conexão, assim, e tudo caminhou para esse ponto. Pronto, eu vou continuar. E agora a gente eu não poderia esquecer como o Lupeu fala nos livros dele sobre o sexo com a mulher, como ele deixa claro que não se importa, não, deixa claro como é bom, sexo, essas coisas. E eu vou ler um poema que está em suicídio, todo suicídio é um homicídio. Então é assim: cheiro dela na casa, na asa que levita a cama, o lençol que foge, o riso tatuado por dentro, respiro, e a bolseta dela entra dentro inteira em meu pulmão, bate coração na minha mão. Ele fala assim umas coisas que... Poema, a gente tem que usar, desculpa, é um poema, a gente tem que falar, porque é um poema. Não poderia esquecer disso. Ele fala muito sobre isso nos poemas deles, nos contos. É porque é verdade. Vê, é assim, isso foi uma fala de saudade. Né? Fala de uma mulher que me deixou, saiu e eu senti o cheiro dela na casa inteira, sabe assim? Tipo, pós-trepada, fica cheiro de buceta na casa toda, assim. Era essa viagem que eu tinha dentro dessa viagem, assim, né? Aquela coisa assim. A mulher pode sair 15 dias depois e ainda fica com a minhaca dela no mundo, que é maravilhoso. Por que você acha que a gente sente saudade?
sabe? É um troço muito mágico, assim. E quando eu falo para provocar, mas é dentro de uma... Eu estou brincando, ao mesmo tempo que eu estou falando absolutamente sério. As pessoas têm um ranço pesado com relação a essa coisa do falar de sexo, né? É interessante que a gente tem... Nós estamos no ano 2020, em tese, nós temos 2020 anos de existência dessa porra desse planeta. Em tese, né? Nós temos 5 mil anos antes de Cristo que as pessoas estavam fazendo essas coisas e o sexo continua sendo uma coisa absolutamente, assim, a Ana Aismin, que era uma escritora que gostava pra caralho de falar dessa coisa da sexualidade dela, dessa coisa toda, ela tinha as pessoas tinham uma reação a colocar ela como escritora proscrita. A Adelaide Carraro, na minha época de adolescência, eram livros vendidos nas bancas com a tarja preta, só aparecia o nome da autora, não podia aparecer nem o nome, nem a capa. Não tinha livraria na cidade onde eu morava, Juazeiro do Norte, Crato, Santana do Cariri. Então, eram bancas de revista, e nas bancas de revista, na época da ditadura militar, livros que tinham mulheres nuas, ou que aparecia a buceta da mulher, elas tinham uma tarja preta, que era essa coisa chamava até mais atenção, vendia até muito mais, porque não é a questão da sexualidade em si, é como a pessoa se coloca, sabe? Assim, a pessoa diz assim, eu preservo a minha individualidade enquanto indivíduo. Sim, enquanto indivíduo, se a gente fosse viver só enquanto indivíduo, a gente ia viver de masturbação e a população tinha morrido em 100 pessoas, no máximo. Eles tinham resolvido e não tinha mais, nós não estávamos em 7 bilhões. As pessoas podem até falar mal do sexo, mas fazem que é uma beleza. Fazem muito. E fazem demais. Né? O planeta não aguenta mais tanta gente. Né? Quando isso vai para a literatura, quando isso vai para o cinema, Ninfomaníaca, o filme, causa um problema do caralho, porque as pessoas, como é que pode? A mulher trepa com todo mundo, tal, que pode. Se fosse um homem, podia. Sabe? Se fosse um gato, um cachorro, ou qualquer coisa parecida, o barato, de quando eu coloco um barato dele, é para provocar, sim, é uma relação minha, é pessoal, aconteceu. Todo poema meu, todo conto meu, é como se fosse uma Polaroid e eu fizesse uma fotografia daquele instante e eu transformo ele em palavras. Palavras, para mim, são o que o Manuel Bastos brincava com essa coisa de dizer assim, tem coisa mais interessante e absoluta do que uma palavra? Tem não. Três aliás. Às vezes, aliás não significa pica nenhuma, mas se você estiver trepando com uma mulher que está no ouvido dela, aliás, ela para o que ela está fazendo e faz, aliás, o quê? Saca? É um troço absolutamente fantástico. O som, a potência, o gigantismo de cada palavra é fantástico. Quando eu consigo mexer com você, lendo um poema desse, ou com Manu, ou com Maísa, ou com Simone, ou com Aninha, ou com qualquer pessoa que leia um poema desse, eu digo, porra, velho, é como se eu tivesse conseguido mais do que eu estava esperando. Né? Sexo. Você poderia falar sobre sexo, qualquer uma das pessoas que estão aqui poderia falar sobre sexo. Sim. Sabe? Mas aí você pode dizer, sim, é o seguinte, é o órgão reprodutor masculino mais o órgão reprodutor feminino, ficam um enfiando no outro e tal, não sei o que, dá fricção e por conta disso dá prazer. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, saca? É só, assim, Caetano tem uma coisa que ele diz assim, tem um poema dele, que ele fala de um boquete. Mas ele fala de forma tão bonitinha que às vezes eu ficava vendo assim, a minha mãe cantando essa música, eu sabia o que ele estava falando, ela não sabia não. Mas ela estava lavando louça e ficava lá cantando, e eu digo, ela não sabe que está cantando, Caetano falando de um grande boquete que ele ganhou de uma figura, não. Mas se ela não sabe, não está fazendo dano nenhum, são só palavras. Se a pessoa sabe, cria aquele sacou? O poema é um alfinete. Ele só fura a bola que ele tem que furar. Sim, senhor. Eu gostei que você tenha escolhido esse poema. Eu adorei.
Alguém quer mais falar alguma coisa? Senão a gente vai para frente, mais para frente. Tem muita coisa para falar. Bora. Pronto, pois eu vou falar agora sobre o Von Hald. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Tá, né? Tô. Está no livro Esperando o 32º Dia, o Von Hald, que é sobre a mulher. Uma mulher que ela tem o sonho de ser escritora. Mas, infelizmente, ela tem uma família que ela é oprimida pelos filhos e pelo marido. E o marido dela acha esse livro dela que tá o nome dela, escrevendo, ela livremente escrevendo sobre ela. E ela para por um tempo de escrever. E aí ela pega, e depois de um tempo ela pega esse livro novamente e lê o que ela tinha escrevido, com o nome dela e tal. E ela tem a ideia de mudar o nome da personagem. Então ela muda o nome da personagem e começa a escrever novamente. Primeiramente ela vai escrevendo coisas normais, como toda mulher gosta de fazer, sair, passear normalmente. E depois de um tempo ela começa a escrever outras coisas, histórias eróticas. Ela conhece um cara e ela vai com esse cara para um hotel. E ela começa a escrever, isso é tudo no livro dela. Ela faz uma história toda, uma história erótica. E é ali que ela começa a perceber que ela pode ser puta, pode ser santa, pode ser mulher exemplar, pode ser o que for dentro do livro dela ali. E ela começa a escrever esse personagem livremente, escondido dos filhos e do marido. E aí chega um certo dia que ela está tão envolvida, mas tão envolvida com essa personagem dentro do livro, que ela está com o dinheiro no bolso da feira e ela vê um sex shop. E ela entra dentro do sex shop e compra várias coisas. Todo mundo da cidade vê ela entrando dentro do sex shop, porque se for uma cidadezinha pequena, todo mundo vai começar a falar o que essa mulher está aí entrando, o que essa mulher de família está entrando lá, fazendo o quê? E ela sai de lá dentro do sex shop com 2 sacolas cheias de muitas coisas, fantasias, vibradores de todo tamanho. E quando ela sai de lá, ela pergunta: o que é, com quem eu vou usar isso? Se o meu marido não é tão livre assim, não tem uma mente tão aberta. E ela pensa em jogar fora todas as coisas que ela comprou, que era com o dinheiro da feira. Ela pensa em jogar fora, mas não. Ela chega em casa, abre o seu livro e veste a sua fantasia e começa a escrever outra história. Ao estiver escrevendo essas histórias, ela pega um vibrador, ela está toda fantasiada e começa a ler uma coisa. E nisso ela vai escrevendo, vai ficando cada vez mais excitada e explode. E fica ali em êxtase. E não percebe o carro estacionando, o marido buzinando na porta, o marido entrando dentro do quarto. E quando o marido entra dentro do quarto, vê ela lá, com o vibrador entre as pernas delas, em êxtase. E ela pensa em pedir perdão, em chorar, declamar perdão para o marido, mas não. Ela olha para os olhos deles e fala bem assim: esse é meu amante, meu namorado, que é o que está entre as pernas dela. E o marido não fala nada e apenas fecha a porta. No jantar, depois, quando está todo mundo reunido, ela, o marido e os filhos, o marido já contou para os filhos que estava vendo ali dentro da casa. E ela começa a declamar as histórias que ela havia escrevendo, que são coisas eróticas, coisas bem eróticas dentro do livro dele. E aí os filhos sempre tiravam saco dela, dizendo que ela já estava na terceira idade, é coisa de velho, que não ligasse. E ela começou, então, em uma noite, ela pensou em fazer uma sopa de frango e colocar um temperinho. Sabe qual era o temperinho? Era veneno de rato, que não dava gosto nenhum na comidinha ali. E todo mundo adorava essa refeição, era a refeição preferida da família. E estava lá todo mundo na mesa, comendo aquela refeição, olhando para o prato e ela olhando para todos. E ela pediu licença, saiu da mesa e forçou um vômito e bebeu bastante água. Então ela fala que ninguém iria perceber, pois ela também tinha comido a sopa.
mas a família estaria provavelmente morta. Então, ela foi uma coisa que ela pensou em se livrar daquela família que oprimia ela, que não deixava ela sair, e não deixava ela nem ser escritora. Então, ela envenenou a família toda. E, mais uma vez, é um conto que fala sobre erotismo, fala sobre morte de novo, que é um final muito... Eu fiquei assim, como assim a mulher matou a família toda, matou os filhos, matou o marido, para ser livre. Ai, ai, ai. Legal demais, legal pra caramba. Eu nem lembrava mais desse conto, né, geral. Assim, mas se tiver alguém que queira comentar antes. Eu queria comentar uma coisa bem rápida. Eu gostei muito, muito desse conto também. Fiquei chocada também com o final, porque eu não esperava esse final. Talvez esperasse que, a partir de um determinado ponto, ela ia conseguir ser ela mesmo, dentro de um contexto onde todas as pessoas a impedem de ser ela, né? E agora até lembrei de um livro de um educador que criou uma escola chamada Summers Hill. Ele fala que ele falou isso muito há séculos atrás, que a gente vive uma sociedade doente porque não conseguimos ser quem somos, não conseguimos sermos quem somos, né? Então ela vivia nessa condição, né? Nessa prisão de não conseguir ser quem ela era. E se sentia ainda oprimida pela própria condição de ser mulher, né, dentro de uma família só de homens e tal. Eu achei incrível nesse conto, Lupeu, e todas vocês, é que, por exemplo, você traz, e com certeza, pode, quase certeza que é intencionalmente, essa brincadeira, por exemplo, entre a ficção e a realidade, né? O que ela pode ou não pode ser, né? Então, coisas que ela não podia ser na realidade, ela viveu na ficção, né? Na história que ela criou, né? Então, essa mulher, você colocou essa mulher na fronteira, né? Nessa fronteira entre a ficção e a realidade, até uma reflexão que a gente fez em PPP-4, né? Com Gabriel Garcia Marques, principalmente. E também com Sofia de Mello Brainer, no conto A Viagem, né? A gente refletiu sobre essa fronteira. Eu acho que esse conto traz isso de uma forma muito intensa e muito verdadeira, assim, porque essa mulher, ela tomou aquela decisão de viver, né? E quando ela toma essa decisão de viver, de ser ela encontra isso primeiro na literatura, né? Ela vai pela literatura. É tanto que, por exemplo, ao ler eu ficava assim, realmente, essas histórias que ela conta, né, que conheceu esse cara, não sei onde, se realmente ela viveu isso, ou se foi uma história que ela criou e viveu isso dentro daquela história. Não importa, o importa é que ela viveu, né? O importa é que ela viveu. Então, esse conto, para mim, ele é incrível, porque ele puxa esse movimento, assim, essa fronteira com muita força e com muita beleza também. Eu também amei esse conto. Achei um conto maravilhoso. O título do conto, eu amei, porque é ela dela. Eu achei incrível. E eu também achei interessante a forma como ela encontrou liberdade através da escrita, através dessa personagem, que é o que a professora Mais acabou de falar. Se a personagem pode ser qualquer coisa, por que ela também não pode ser? E aí, esse conto, assim, é uma coisa atrás da outra. Eu fiquei, assim, impressionada. Eu nunca esperava o final e nem o acontecimento que vinha seguinte. Na parte que ela consegue, assim, tomar as rédeas da casa dela, com os filhos dela, com o esposo, assim, de certa forma, porque essa personagem deu uma empoderada nela, deu uma levantada nessa mulher tímida, reprimida. Eu achei muito interessante. Eu achei que ia parar meio que aí. Ela ia conseguir tomar as rédeas de tudo e ficaria nisso. Mas não, aí ela teve aquele encontro com os produtos eróticos, e aí o marido do nada pega ela e eu fiquei chocada. E aí depois ela vem com essa revelação bombástica de que ia botar uma comida, fazer uma comida diferente, com veneno, e aí conseguir a liberdade dela. Teve uma parte também
que nesse final eu fiquei meio sem entender se ela estava contando uma história da personagem ou ela que estava vivendo essa história. Eu fiquei meio nessa dúvida se era ela ou a personagem. A gente fica, no meio da história, a gente fica um pouco confuso. Mas se a vivência era... Você fala que elas duas meio que viraram Alexia, perdemos um pouquinho a conexão com você. Alexia? Alexia? Oi. Perdemos um pouquinho a conexão com você. Pegamos até a parte onde você disse que se misturou. Não sabia se ela tinha vivido ou se a personagem. Isso. Pegamos isso. Aí em certo momento eu fiquei sem entender se ela era a personagem que vivia algumas situações. Por exemplo, se foi ela ou a personagem que colocou veneno na comida e matou a família toda. Eu fiquei assim nessa dúvida. Será que foi ela ou será que foi a personagem que matou a família e conseguiu a liberdade? Em certos momentos eu também fiquei assim, será que ela que estava vivendo isso ou ela estava descrevendo a vivência da personagem? Porque em uma hora no conto, ela fala que ela e a personagem meio que se transformaram em uma só, né? Que em certos momentos a personagem tomava de conta dela, empoderava ela, dava confiança, fazia dela uma mulher mais forte. Tem uma parte também que fala que a personagem pode ser tudo, pode ser santa, pode ser puta, pode ser o que ela quiser. E aí também você fica pensando, será que ela também pode ser o que ela quiser? Porque, assim, eu achei incrível esse conto. Eu amei. Deixa eu dizer Gente, posso... Fala. Deixa eu... Ui. Eu estava levantando a mão, acabou eu não participando dos anteriores. Sobre esse, eu vi mais, eu vi a personagem como a escrita dela, ela absorveu, né? Ela pôs para fora essa mulher. Estão me ouvindo? Eu estou. Pronto. Ela precisou externar essa mulher porque, na verdade, ela não se conhecia. Ela não sabia dos seus limites, ela não se conhecia. Que ela externou, que ela passou de certos tabus, de certos limites, que ela ultrapassou, ela foi se descobrindo. No momento que ela começou a narrar uma outra história, ela começou a se descobrir se quem ela poderia ser, se ela concordava, se ela... nos erros e acertos. A gente cresce não nos acertos, mas nos erros, né? Então, a gente vai tropeçando pela vida e vai... Então, através dessa escrita, ela foi ganhando experiência e foi se firmando, dizendo eu sou, porque antes ela não sabia, ela era quem os outros esperavam dela. Então, no momento que ela começou a dizer eu sou, eu vou, eu posso, então, assim, ela começou, externou para depois absorver. E a questão do final, na verdade, eu tive eu ri, não me chocou, porque na verdade, para você dar um grito de liberdade, você tem que matar quem lhe oprime. Eu não vejo como matar real. Digamos, minha avó tinha um dizer, né? Ingratidão mata a afeição. Então, você se anulando, você sabe, porque o amor ao outro é maior que o amor próprio. Então, você acaba tendo que matar essas pessoas, por mais que você ame, por mais que você queira o melhor, você tem que simplesmente largar de mão, né? Você tem que deixar a pessoa se virar, matar um pouco desse amor dentro de você para
você mesmo se amar. A pessoa acaba se anulando por outra pessoa. Então, eu vejo essa morte, esse assassinato, nesse peso. Eu vou entrar só um pouquinho no fake looks, porque eu não comentei, né? Porque eu fiquei morrendo de vontade de comentar. O final me deu uma tranquilidade, porque, na verdade, é como se o dia acabasse e, assim, ele se destruiu, mas ele acendeu. Foi um lado positivo, ele acendeu. Ele não fumou, mas ele acendeu o último cigarro. Então, assim, foi assim, me deu a sensação de trabalho feito. Sabe quando você faz o seu melhor e você só está colhendo o que você fez? Então, você relaxa. O mundo pode cair, mas você fez. Então, assim, eu não vejo o final do mundo como aquela... Foi assim, fiz meu trabalho, agora eu vou relaxar. Então, assim, não foi algo dramático, negativo. Então, assim, eu vi esses finais como algo positivo, né? Ou crescer, ou aproveitar quem você foram coisas que eu não vou entrar nos próximos pontos, que já está coçando a língua, mas foi impressionante. E Fit Looks foi o meu favorito, né? Foi o meu favorito. E o próximo, que é Diamantes e Formiga, também. Foi o segundo. O meu preferido é o meu. Então, assim, vou deixar para quando Marília falar sobre ele, mas foi esses dois textos me deu não sensações negativas, mas positivas. Então, assim, eu acho que como você diz, a borboleta. E eu fui muito para o que você falou de Manuel Barros. Você não ir atrás do que significa. Ah, ele quis dizer isso, ele quis... Eu fui atrás do que eu estou sentindo. Então, assim, e da figura. Então, eu vi o que ele estava falando, a própria linguagem. Então, assim, me deu um sentimento. Eu ri agora porque minha sobrinha acabou de tirar a fralda e está pelada. Eu vou deixar o menino decente, eu volto já. Era só isso, tchau. Deixa eu falar, Maria, deixa eu falar só um instantinho desse conto que você falou, desse conto que chama Ela Dela. Ela Dela, você tem uma ideia da loucura que é essa viagem, né? Eu pensei muito na loucura que era a vida da minha mãe e da minha avó. A minha avó, o meu avô abandonou ela e ela tinha feito uma jura na frente de um pé de um padre que dizia até que a morte os separe. Então, independente dele ter ido para a casa do caralho, ela queria que se manter firme e fiel a essa coisa toda, de nunca ter um namorado, de nunca ter um amante, de nunca ter um outro cara, essa coisa toda. Mesma coisa com minha mãe. Meu pai era andeiro e ela também entrou dentro dessa viagem. Eu digo, caralho, como que coisa interessante. Quando eu comecei a escrever Ela Dela, de novo, dentro desse contexto, eu coloquei esses dois personagens que são extremamente importantes nessa minha vida, que é a minha mãe e minha avó, as loucuras dela, as coisas que elas falavam, ditados, essa coisa toda. E eu coloquei essa coisa, assim, lógico, botei um exagero gigantesco com relação a essa coisa da sexualidade, do sex shop na cidade, dessa coisa toda. A morte, de novo, dentro desse barato, até uma coisa que a Alex, o nome da moça que falou, né? Que quando ela diz assim, ela disse que estava na dúvida se seria a mesma pessoa, se ela teria acontecido aquele negócio, essa coisa toda. Tanto faz, na realidade. Tanto faz. Entendeu? Porque, veja bem, na minha concepção, ela tanto pode ter transado com um camarada lá no hotel,
e contado isso para ela mesma, ou ela pode ter fantasiado que tem o mesmo peso. Quando uma pessoa lê algo, essa coisa tem uma importância, tem um peso tão grande. Quando a pessoa lê 100 anos de solidão, por exemplo, de Gabriel Garcia Marques, você tem certeza absoluta que aquela coisa não é real. Mas, ao mesmo tempo, você tem certeza absoluta que aquilo é real. Olha que coisa interessante. Olha que coisa foda. Sabe? A literatura tem essa coisa. A ficção tem essa magia, esse encanto, esse condão de fazer essa brincadeira dentro desse barato. Naquele momento, eu quis ela foda, eu quis ela dizendo, foda-se, ó, as roupas estão sujas? Vista suja, meu irmão, dá teu jeito. Sabe? Das pessoas, não tem o que comer, não, come miojo, maluco. Vai pra puta que pariu. Assim, ela entra dentro de um processo que as pessoas dizem assim, enlouqueceu, é meia idade. Beleza. A única coisa que aconteceu foi que o personagem, quando ela começa a brincar, é nisso que eu estou dizendo, ela começa a brincar com ficção, e ela percebe que dentro da ficção ela pode tudo. Tudo. Sabe? Dentro da ficção, ela pode ser tudo. É o sonho, é o delírio. Eu posso ser astronauta? Pode. Posso ser puta? Pode. Sabe? O que é que impede? O que impede é que a pessoa tem um notório saber sobre qualquer coisa. Que é isso que justifica você saber ou não fazer, ou fazer alguma coisa. Né? Quando ela entra dentro do barato de comprar, aí eu digo, quando ela entra dentro do barato e fica com vergonha porque comprou coisas que qualquer outro ser humano poderia comprar, coisas para a diversão dela, já que ela não tinha sexo com o marido, em tese, quando ela começa a brincar com esse barato, quando ela começa a se masturbar, quando ela começa a se enfiar um vibrador, ela está dizendo assim, eu estou viva, sabe? Eu gosto dessa porra, eu quero esse prazer, ninguém pode me privar desse negócio. E quando ela se sente de novo, quando as pessoas, em vez de perceberem e entenderem ela com defeitos, qualidades ou qualquer outra coisa parecida, mas como sendo um ser humano e não como um objeto que funcionava, tipo, eu quero almoço, é almoço pronto, eu quero, é como se fosse um botão. Mãe é um botão. Você só aperta o botão, aí faz, a roupa está pronta, a comida está pronta, o dia está pronto. Vai lá e leva teu dia. Eu aprontei teu dia para tu viver. Quando ela começou a viver um dia que não era de acordo com o dia das outras pessoas, isso incomodou. E quando isso incomodou, chega no momento que ela diz assim, cara, eu vou dar um fim. É a mesma coisa dentro daquela outra história que eu estava falando. Ela precisava matar algo, que é o que o Simone falou dentro desse barato. Não necessariamente dentro de uma coisa assim. Sim, eu botei para matar ela. Eu botei ela mesmo, foi para matar todo mundo e sair de boa. Sacou? Eu botei ela mesmo, foi para torar no meio aquela porra que ela estava abusada de filho, ela estava abusada de caralho de marido, pau mole, que não servia para porra nenhuma. Então, o grande barato dela é que ela resolve isso de forma absolutamente objetiva. A polícia vai chegar, vai dar uma geral, ela está com veneno também, não morreu. Que maravilha. Pronto, deu tudo certo. Ela continua viva e ela faz o que ela quiser a partir dali. Porque a partir dali ela percebeu, não, até aqui eu fiz a vida de vocês. Daqui em diante é a minha. Daqui em diante não tem filho, não tem marido, não tem cachorro, não tem gato, não tem samambaia para molhar, não tem porra nenhuma. Eu vou fazer o que eu quiser. É dentro dessa verdade que eu estou dizendo. É dentro de um processo de liberdade. É o mesmo processo de liberdade que é aquela coisa assim. Quando o pai morre, deixa todos os filhos vivos. Quando a mulher mata todas as figuras, quem fica livre é ela. Mas a liberdade é a mesma. Eu estou falando uma mesma coisa. Liberdade. Vai e faz. Vai e faz o que tu quiser em sua vida. Porque veja bem, a gente é indivíduo, né? A gente quer viver em grupo, mas só quer todo mundo indivíduo. É um. Querendo ou não. Eu como sorvete, você come sorvete, a gente divide na mesma colher, divide na mesma porra, quando a gente está comendo aquela porra. Aí você diz assim, e aí, tu gostou? Eu gostei, e tu? Gostei não. É o mesmo sorvete, é a mesma colher. Então, é indivíduo, mas até os mínimos prazeres são divisíveis, cada um tem o seu. A gente inventa de viver com os outros por besteira. Aliás, assim, por exemplo, nessa coisa da pandemia, me mostrou um barato. Eu consigo viver muito bem só. Eu odeio as pessoas. Mas a leitura que você faz, a leitura que a Simone fez, a leitura que a Alexa fez, é extremamente interessante, porque cada um de vocês
ver uma pessoa... Eu coloquei essa mulher assim, pô, eu não sou feminista, entendeu? Eu imagino uma mulher nas mulheres que eu convivia, minha mãe, minha avó, minhas ex-companheiras, essa coisa toda, e eu mesclo todas elas dentro desse negócio. Até onde elas poderiam ser elas mesmas, sem que houvesse a interferência do outro. E o outro pode ser até aquele horário que você tem que tomar um remédio controlado. E o outro pode ser qualquer coisa. Quando é que eu não dependo do outro? Sabe? Um livro e a ficção, quando ela escreve, seja eu lendo, seja eu escrevendo, eu mudo tudo. Eu mudo tudo. Sim, senhora, dona Maria. Vamos ver, deixar a Marília concluir, não é? E aí a gente abre mais uma vez. Concluir ou continuar, né, Marília? Pode nem concluir. Pode ficar muita conversa para depois. Pronto, esse processo de libertação, a professora Maísa sempre aconselhou a gente do projeto a colocar no papel quando a gente se sente triste, quando a gente quer colocar, quando a gente não consegue se expressar, escrever. Já sabia. Aí ela sempre aconselhou a gente a escrever, e a gente viu isso no conto, que ela conseguiu se libertar escrevendo. Que muita gente consegue se libertar, não consegue se expressar, mas consegue se expressar na leitura, na escrita. Então, eu achei isso muito, muito importante mesmo, muito, muito lindo. É como ela conseguiu se expressar escrevendo. Mesmo o jeito dela, essas coisas, as coisas que ela queria fazer, que ela desejava, como era que ela queria a vida dela. Então, é uma coisa que prova mesmo no seu conto, que prova que a gente consegue, a gente não consegue se expressar diante das pessoas, mas a gente consegue se expressar escrevendo. Então, é um conselho muito bom, que Maísa sempre aconselhou, desde o PPT 2, PPT 3, quer dizer, que aconselhou muito a escrever a gente. Escrever conto, poesia, aconselhou desde cedo, ela aconselhou a escrever. Sim, senhora. Então, eu ainda não terminei. Eu tenho mais outro conto para falar que eu achei muito fantástico, que é uma coisa que acontece umas coisas inesperadas diante dele, que é o Von Howdy, que eu até no início do Ela Dela eu falei errado o nome do conto novamente. Desculpa, Lupeu, por estar errando o nome dos seus contos, mas esse é o Von Howdy, que é sobre um homem que está em um bar, que ele está num bar bebendo ali, curtindo o sábado, assistindo um jogo de futebol. E aí entra nesse bar uma mulher belíssima que ele nunca tinha visto antes. Mulher do cabelo cortado, que parece que cortava o cabelo com faca de pau da árvore. Cabelo muito esquisitão, mas ele se impressionou pelo corte do cabelo dela e pelo perfume dela principalmente. Mas aí, então ele começa a planejar como é que eu vou chegar nessa mulher. E aí ele planeja, então eu vou colocar um cigarro na boca, afastar a mesa e ir em direção ao banheiro, mas passar por ela e parar. Ele planeja isso na cabeça dele. E quando ele coloca o cigarro na boca dele e quase está levantando da mesa, o telefone dele toca. É uma ligação inesperada. É uma mulher pedindo para ele ir ver os filhos dele, mas ele não tem filho. Ele não tem nenhum filho, tanto que eu vou ler uma parte da ligação com essa mulher. Deixa eu só dar uma procurada rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha separado. E aí começa a ter umas ligações inesperadas dentro do conto. Não estou achando o conto. Eu não estou achando o conto. Aqui, achei. Então, quando ela liga pela primeira vez é quando ele está querendo ir em direção a ela. Então ele liga. Ela pergunta: venha ver seus filhos. Não sumo, seus filhos querem te ver. E ele atende: na boa, eu não lhe conheço. Eu não tenho filhos. Eu sou virgem. Aliás, eu sou gay. Eu fiz vasectomia no cérebro. Quer saber de verdade? A senhora está enchendo a porra do meu saco. Vá se fuder, minha senhora.
Então, quando ele atende essa ligação, ele perde de vista a mulher que estava no bar. Ele vê ela saindo, e aí, quando ele vai atrás dela, ele pega a máquina fotográfica, regula a máquina fotográfica e vai atrás dela. E aí tem um garçom atrás dele, pedindo a conta. Você não pagou a conta. Aí ele volta, toma aqui o seu dinheiro, as 2 garrafas de cerveja e fica com o troco, seu filho da puta. E aí ele perde de novo de vista essa mulher. E aí, quando é que liga, a mulher liga de novo para ele. Aí ele diz que não vai atender dessa vez e vai atrás dessa mulher. E quando ele pensa que viu essa mulher, que é diante de uma barraca que vende livros. E aí passa som de carro, falando político, falando de vereador, um som de carro alto, é o som de carro passando, é o celular vibrando, é uma mulher na frente dele, e ele perde de novo de vista essa mulher que estava dentro do bar. E aí é o celular dele tocando de novo no bolso. E a outra ligação, e ele atende, infelizmente, de novo. E ele fala assim: levarei pão, margarina, carne e papel higiênico, certo? Pronto, só isso? Posso desligar? Vou levar também uma AK-47 e atirar em todos vocês. Porque essa mulher que está ligando para ele não tem nada a ver com a vida dessa mulher. Essa mulher está pedindo para ele ver os filhos, para ir deixar dinheiro para os filhos deles, mas ele não tem filho. E essa mulher está atrapalhando ele encontrar essa outra, a mulher que ele viu dentro do bar. E ele perde de vista essa mulher. Ele está com a sua camisa da sorte, o seu time está ganhando, mas infelizmente ele não conseguiu encontrar a mulher que entrou dentro do bar, que estava com um perfume deslumbrante e com um corte de cabelo estranho. E aí ele entra de novo na mesa do bar e pede mais uma cerveja e pede pro garçom cobrar antes, porque o dia não está fácil. E é isso. Esse é um conto muito bom, velho. Esse é. Nossa, eu ri muito da mulher atrapalhando ele na ligação. Nossa, é engano, porque não fica falando engano, gente. Nossa, eu ri tanto. É muito legal essa ideia, porque esse conto ele tem uma pegada que é para falar de como a gente está preso a essa coisa da informação que vem sem que a gente queira. Hoje a fake news, quando eu escrevi esse negócio, não existia essa coisa da fake news, mas é aquela coisa do celular que alguém passou o número para alguém, que alguém está dizendo alguma coisa, você não sabe quem foi que passou aquele número é uma ligação errada, é uma coisa estranha, está acontecendo alguma coisa. Você faz, porra, puta que pariu, como isso pode estar acontecendo comigo? Não sou eu, não tem nada a ver comigo. É completamente impossível, mas completamente possível. Né? É a coisa que a gente olha hoje e aí fica vendo a quantidade de pessoas que estão dentro desse universo conectados. Né? Hoje existe a possibilidade de você saber quem são os seus amigos que são mais próximos da área pelo celular. Eu fico viajando nessa coisa, é muito uma coisa de bom humor e dentro de uma coisa do como as coisas não obedecem uma regra, não existe a gente não manda no que está acontecendo, sabe? É como se fosse assim, a gente é ator, alguém, quando a gente acorda, abre os olhos, alguém liga as luzes e diz câmera, ação, e as pessoas começam a brincar disso, de ser ator e frequentarem os seus papéis, os seus pequenos papéis, os seus grandes papéis, de presidentes da República ou faxineiros, e isso é eterno. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sabe? É uma coisa como se fosse assim, se eu não fizer meu papel, o mundo para. Né? Uma pessoa chega do acaso e a pessoa está interessada em outra mulher que cortou os cabelos com a tesoura de cortar grama e extremamente interessante, aquela criatura esquisita, exótica. Eu coloquei
figuras que normalmente olham na rua mesmo, esse povo de alargador, esse povo de tatuagem, esse povo estranho, que eu acho bonito só a porra. E eu fiquei imaginando, uma pessoa liga enquanto você está interessado em dizer, só dizer àquela pessoa, ei, tudo bom, mas não dá. Não dá, porque acontece um zilhão de coisas parecidas que você não está esperando. Nenhuma dessas coisas é impossível de acontecer. É escrotidão e azar pra caralho da pessoa, mas nenhuma dessas coisas é impossível de acontecer. O grande barato que fala é que a gente é solitário quando está acompanhado. Todo o barato desse ponto é que a gente é solitário quando está acompanhado. Não fala o nome dele, não fala o nome dela, não fala o nome do garçom, não fala o nome da mulher que ele estava, não fala o nome de nada. Ninguém tem nome. Ninguém tem nome. A mulher que liga para ele dizendo que ele tem filhos, os filhos dele não têm nome, ele não tem nome, as pessoas não têm nome. Ninguém tem nome. São seres inominados. É uma grande população de seres sem rosto. Onde uma pessoa pode olhar para a outra que nunca viu, e a outra pessoa está vendendo aquele negócio que também nunca ouviu falar daquela pessoa, e a mulher está lá indignada, a mulher está chorando, a mulher está puta, porra, tem um espelho, sabe? Ela tem certeza absoluta que está ligando para o camarada que é pai do filho dela. E ele está dizendo, essa doida do caralho, tem 1 milhão de homens nessa cidade, ela resolveu ligar para mim. Mas tem 1 milhão de homens. E tem 1 milhão de doidos do caralho, e tem 1 milhão de doidos do caralho dentro desse negócio. Agora, nenhum deles tem nome. Sabe? Nós não somos assim, se você sair hoje, qualquer um de nós aqui, sair na rua e for numa rua que a gente normalmente não anda, muito provavelmente a gente vai passar na rua e vai ver aquele monte de gente passando. Eles são todos seres humanos, de máscaras, e a gente não sabe a menor, não faz a menor ideia de quem seja. Eu disse, caralho, essas pessoas moram na mesma cidade que eu. Provavelmente bebem cerveja do mesmo jeito que eu. Provavelmente trepam, dormem, sabe? Fazem qualquer outra coisa. Eu não sei quem eles são. Dizer para mim que existem 15 pessoas no Juazeiro da Bahia ou 150 mil pessoas, para mim é a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe? Na beira do rio, aquele monte de gente andando para lá e para cá, são meros desconhecidos. Cenário. Esse ponto fala disso, de solidão acompanhada. Funciona. Eu também queria comentar que ele fala no conto que ele poderia muito bem jogar o celular fora, mas ele está preso ali para o celular, porque ele precisa do trabalho. O trabalho dele depende do celular. Ele poderia jogar fora o celular e ir atrás da mulher, mas não, infelizmente ele está preso a uma coisa, um negocinho pequenininho que acabou estragando o dia dele. Pois é. Sim, senhora. Alguém mais quer comentar sobre o ponto? É verdade. E ele, por estar preso no celular, pode ser que tenha perdido a mulher da vida dele. Quem sabe? Com toda certeza. Muito provavelmente perdeu a mulher da vida dele. Eu também acho. Também acho. É verdade. Gente, então, quando Marília abre, né, que ela termina, apresenta e termina de comentar que ela abre, eu espero que todos nós possamos nos sentir à vontade, né, para entrar, para fazer as nossas intervenções, certo? Então, a Marília está conduzindo bem aí, é tanto que eu não senti necessidade ainda de fazer essa questão, porque Marília está cuidando dessa parte. Então, quando Marília diz, alguém quer comentar, eu espero que a gente se sinta à vontade para entrar quando tivermos vontade, né? Tem várias pessoas aqui no encontro, estão ouvindo, acompanhando com a gente, mas ainda não falaram, enfim, talvez porque não querem falar, né? Mas fiquem à vontade, ou para falar, ou para não falar, mas a gente está aqui continuando. Eu li esse também, mas eu não vou comentar nada, não. Eu que não tenho nenhuma novidade, assim, para comentar, não. Mas é incrível mesmo, essa rede de coisas que vai nos aprisionando, né? Ele lá, vidrado naquela experiência que ele queria ter, né? Que era a aproximação com ela, e uma rede de coisas
deixando ele aprisionado, né, diante daquele cenário ali. Eu vou fechar aqui meu microfone e a palavra está aberta, né, Marília? Tá aberta para quem quiser comentar. Qualquer livro, qualquer conto que já passou. Gente, eu acho que se fosse eu, no lugar desse cara, eu colocava o celular em modo avião e ia atrás do boizinho. E uma coisa que eu queria falar, amiga, para você, é que realmente a sua escrita é muito parecida com a de Lupeu e combina muito, assim. Obrigada, é uma honra saber que a minha escrita é igual a de Lupeu. É uma honra. Muito obrigada. Então, eu não tenho mais conto para ler. Simone falou sobre o conto de... Deixa eu ver aqui o nome do conto. Que é Diamantes e Formigas. Eu posso falar sobre ele, porque Simone comentou, então vou dar uma faladinha sobre ele. Que é sobre uma mulher que é do trabalho para o cinema, do cinema para casa, de casa para o bar. Ela foi expulsa de casa porque ela chegou tardiamente em casa. E para o pai dela, mulher nenhuma chegar tarde em casa. Então o pai dela expulsou ela de casa e a mãe não falou nada, o irmão arrumou suas coisas, colocou dentro de uma sacola e a partir daquele dia ela ia morar na rua, já que ela gostava tanto de ficar na rua. Assim era a fala dos pais dela. E aí, então, a partir daí ela começou a conhecer a cidade. Ela ia, vinha, ela caminhava contra o vento. E ela poderia muito bem sair daquela cidade, mas não antes de enterrar o pai dela. Ela queria enterrar o pai dela. Tudo poderia acontecer, mas não antes de enterrar o pai dela. O mundo poderia acabar, mas o mundo teria que esperar o pai dela morrer para ela enterrar o pai dela. E não é um enterro simples, deveria ser em uma terra seca, colocar cimento e jamais jogar água, porque o pai dela poderia voltar à vida, e ela jamais queria acontecer isso. Então, esse conto eu gostei bastante, porque ela fala muito sobre... Ela nunca quis casar, porque ela via como era a família dela, como a mãe dela não tinha voz dentro da família. A mãe dela, quando ela foi expulsa, ela simplesmente não falou nada. Ela simplesmente deixou a filha ir morar na rua. Então, ela nunca quis casar, nunca quis ter namorado. E sexo, para ela, era só às vezes. Ela poderia fazer... Quando dava vontade, ela faria ou com homem, ou com mulher, ou com menino. Independente do que... Ela saciava aquela vontade e passava bastante tempo sem pedir novamente. E como ela era sozinha, não tinha amigos, gostava de cinema, entrava dentro do cinema, mas com aquele pressentimento que o filme era ruim, e saía de fora do cinema e odiava saber que realmente o filme era ruim. Então ela ia para o bar, pedia uma cachaça, pedia outra e mais outra, e na terceira ela pedia a garrafa e se embriagava ali dentro do bar. Em um dia, ela acordou em uma praça e via as formigas caminhando. Ela estava sem a calcinha, infelizmente. E ela se deu conta que ela foi abusada. Então, ela começa a falar como as formigas são. As formigas saem de dentro das suas tocas, com as bundinhas cheias, e pegam umas migalhinhas no chão e voltam para elas. E ela está ali, ela sente que está sozinha, com o cabelo cheio de lixo, pega na buceta dela e sente o gosto da porra do homem, e se pergunta se pelo menos o infeliz tinha tomado banho, e que queria ter participado, que ela gostava, mas o homem não deixou. Então, o final do conto, Lupeu não deixa claro que é um estupro, mas realmente deixa claro, mas não fala. Mas Simone disse que gostou, então eu quero ouvir ela comentar sobre esse conto. Emanuele quer falar? Só um minutinho. Antes de continuar, eu queria parar a gravação para recomeçar, para não ficar muito grande. Pode ser? Pode. Ok, vou parar para começar outra.